A diabetes é uma doença crônica incurável que acomete cerca de 382 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, a estimativa é que 12 milhões de pessoas tenham a doença. Além de ser muito comum, suas complicações são bastante temidas, tais como amputações, lesão renal ou perda da visão, além de infartos ou derrames. Entre 2013 e 2014, foi feita uma pesquisa pela Universidade Federal de São João del Rei, no campus, em Divinópolis, para entender o que acontecia após o paciente ter sido internado por causa de uma complicação da diabetes. Um fato que chamou muita atenção é que após a internação, 33% dos pacientes morreram em menos de 2 anos. Isso significou uma redução de quase 12 anos na vida dos pacientes com diabetes. Durante a pesquisa em relação ao controle metabólico, apenas 43% dos avaliados estavam com a glicemia controlada. Identificou-se a dificuldade de diagnosticar a doença porque muitas vezes ela é assintomática. Algumas vezes os pacientes tinham casos na família, mas não associavam o que estavam sentindo a uma possível doença. Outro problema é que os pacientes afirmaram que não receberam as devidas informações. E outras vezes, não compreenderam a informação que foi passada. Vamos ajudar com algumas orientações desde os primeiros conceitos. Glicose é um açúcar que é a fonte de energia das células. Uma grande parte do que comemos tem base em carboidratos que, no fim, vira glicose. O pâncreas produz a insulina. A insulina é um hormônio que ajuda a glicose a entrar na célula. Imagine que a insulina é o carteiro que vai enviar a carta para sua casa. A carta é a glicose e a sua casa é a célula. Se não existissem os carteiros, as cartas não chegariam corretamente à sua casa. Ou seja, se não houvesse insulina, a glicose não chegaria até a sua célula para transformá-la em energia para o seu organismo. A diminuição da ação ou da quantidade de insulina é o que se transforma na diabetes. São 2 tipos de diabetes. No tipo 1, o pâncreas não produz insulina necessária, como se não houvesse carteiros suficientes para levar a glicose até as células. Os pacientes de diabetes do tipo 1 precisam de injeções diárias de insulina para manterem os valores normais de glicose no sangue. A diabetes tipo 2 é o tipo mais comum e atinge 90% dos casos. Geralmente ocorre em pessoas que estão acima do peso e com mais de 40 anos. É como se o carteiro fosse até a sua casa entregar a carta, mas você não conseguisse abrir a porta para recebê-la. O paciente com diabetes deve se submeter a várias avaliações clínicas. A dos pés é muito importante, pois eles estão mais sujeitos a problemas como feridas e alterações de sensibilidade. Na pesquisa feita pelo UFSJ, mais de 70% dos pacientes apresentavam alterações dos pés e alguns já tinham tido o pé amputado por causa da doença. E também a avaliação da doença renal crônica, que é feita com base em alguns exames de laboratório, mostrou que mais de 30% dos pacientes já tinham algum comprometimento renal. A educação nutricional é de extrema importância para o tratamento do usuário. É importante fracionar as refeições, se alimentar a cada 3 horas, fazendo 5 a 6 refeições diárias. Lembrando que as frutas, as verduras e os legumes têm funções essenciais de trazer aí vitaminas, minerais para o controle metabólico, para a saúde fisiológica do nosso usuário. Lembre-se que todo carboidrato no final transforma-se em açúcar, mesmo os que têm gosto salgado. Então não se esqueça de pedir sempre a orientação de um nutricionista. Uma boa alimentação aliada à atividade física pode melhorar muito a sua qualidade de vida. Existe a recomendação de se fazer 150 minutos semanais de atividades, combinando atividades aeróbicas, como caminhada, natação, bike e exercícios resistidos, que é o caso da musculação, exercícios funcionais, para que você tenha um controle melhor da doença. A atividade física vai ajudar a insulina a funcionar de maneira mais adequada, diminuindo assim a glicemia do organismo. Muito importante procurar a orientação do educador físico, para que ele oriente questão de intensidade, frequência e, antes de mais nada, antes de tudo, buscar a liberação de um médico. O paciente, uma vez sendo usuário
do centro de atenção secundária no hiperdia, não quer dizer que ele irá abandonar o tratamento na atenção primária. Ele continuará o seu tratamento em conjunto, atenção primária e suporte da atenção secundária. Com isso, a melhora do paciente é evidente. Nós notamos melhora do controle dos exames laboratoriais e também melhora na qualidade de vida do paciente. Aqui, esse usuário ele terá direito de fazer consultas periódicas a ser determinadas pelo médico e pela equipe de saúde, com exames de hemoglobina glicada, exames dos pés, fundo de olho, dentre outros, se assim este paciente necessitar e prescrito pelo médico. O paciente de diabetes tem o poder sobre a própria doença. Se ele se tratar, cumprir a dieta recomendada e tomar os medicamentos conforme as orientações dos médicos, as complicações podem ser amenizadas. A taxa de mortalidade em Divinópolis ainda é muito alta e uma solução para amenizar este problema é a combinação do direito de uma prestação de serviço de saúde eficiente com um paciente consciente. Cuide-se bem, você tem o poder sobre sua diabetes e valorize o quanto é bom viver com saúde.